Como é gostoso ver Deus agindo, Deus trabalhando no coração das pessoas, né? Essa presença desse Deus poderoso que traz mudança, que traz transformação de uma forma plena, de uma forma completa na vida de pessoas. E momentos como esse, tanto festa de chocolate, tempo de celebração aqui de batismo, nós podemos testemunhar desse amor, desse cuidado, desse mover de Deus na vida da igreja. E eu e você, nós somos agentes de Deus, para que possamos participar de todas essas coisas que Deus tem feito, do desejo que o Senhor tem de salvar, de transformar a vida, de abençoar e de fazer com que histórias sejam transformadas para a glória e para o nome do Senhor Jesus. Você está com o teu passaporte aí na mão? Cadê teu passaporte? Levanta teu passaporte aí. Teu passaporte aí você recebeu logo no momento em que você chegou. Aí nele tem aí a história. Nós encontramos aí dentro desse passaporte o investimento em que temos feito na obra missionária, a história de missionários aí. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a história de um grande homem de Deus. Um homem de Deus que, se na época em que ele esteve sendo um instrumento de Deus nas mãos do Senhor, existisse passaporte, eu não tenho dúvida de que o passaporte dele estaria carimbado todas as folhas de todos os lugares pela qual ele passou e a qual ele foi usado como instrumento do Senhor. E isso só foi possível porque esse homem, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro aconteceu no momento em que ele profissionalmente ele estava executando as funções a qual ele tinha que exercer de uma forma excelente, com muita excelência. E ele era um cara muito intenso, uma pessoa muito intensa em tudo aquilo que ele fazia. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito religiosa, extremamente zeloso por aquilo que ele realizava. E no momento em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a vida dele foi marcada pela presença do Espírito Santo de Deus. E esse homem que eu quero compartilhar com vocês hoje é a respeito de Saulo de Tarso, também conhecido como apóstolo Paulo. E eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Assentados mesmos como estamos, mas com toda a reverência, queria que vocês acompanhassem a leitura da palavra de Deus. Lá em Atos, capítulo 9, eu vou estar lendo versículos de 1 a 9, depois o 15 e o 16. Atos 9. Você que está aí com o teu celular, pode acessar a tua Bíblia, teu tablet e acompanhar aí a leitura desse trecho precioso que conta o momento do encontro de Paulo, com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos e ouviam a voz, mas não via ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. E o versículo 15 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse é um trecho, meus irmãos, que vai contar a história, e uma história que vai nos ensinar coisas preciosas para nossas vidas. Porque esse momento não simplesmente relata um momento de um encontro, mas um encontro que houve transformação
na vida desse homem de Deus. E naquele encontro, a vida de Paulo ela foi marcada pela presença do Senhor Jesus. E uma coisa que nós sempre temos que ter em mente é que sempre que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida é impactada e ela é marcada. E nós começamos a trazer marcas dentro do nosso coração. E se torna praticamente impossível continuarmos do mesmo jeito. No capítulo anterior a este que lemos, no capítulo 8 de Atos, a palavra de Deus começa a falar um pouco a respeito de quem era Saulo e daquilo que ele fazia. Lá o capítulo 8 vai relatar a história de um homem de Deus chamado Estevão, que perseguido cruelmente naquela época, ele foi apedrejado até a morte. E a palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 8, versículo 1, começa a dizer que Saulo estava presente e que ele estava aprovando aquilo que estava fazendo com Estevão. O capítulo 8, versículo 3 diz: porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja, e ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Saulo ele era uma pessoa muito intensa naquilo que ele realizava. E o capítulo 8 de Atos começa a revelar um homem que cruelmente lutava para acabar com aqueles que acreditavam em Cristo Jesus. E de repente, o capítulo 9 começa a relatar um encontro precioso demais que aconteceu, onde o próprio Senhor Jesus se revela a Saulo, e começam a acontecer mudanças dentro do coração daquele homem cruel. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, apóstolo Paulo dizendo: eu fui circuncidado quando eu tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu, quanto à prática da lei, eu era fariseu, e eu era tão fanático que perseguia a igreja, e quanto ao comprometimento da vontade de Deus por meio da obediência da lei, ninguém podia me acusar de nada. Esse era um homem que exercia a perseguição ao povo de Deus, era um homem extremamente religioso, era um homem que do fundo do coração dele, ele buscava obedecer à presença de Deus e às ordens de Deus dentro do coração dele. Mas uma coisa faltava na vida daquele homem chamado Saulo, que era um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E na vida de Paulo, isso aconteceu lá no caminho de Damasco, nesse trecho que nós lemos ali no capítulo 9 de Atos. E diante de todo esse contexto, eu queria convidar você a identificar, a reconhecer algumas marcas deixadas dentro do coração de Paulo, quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus. E quando nós começamos a olhar para a nossa vida, nós também conseguiremos identificar essas marcas que acontecem dentro do meu e do teu coração, quando nós nos encontramos com esse Deus todo-poderoso, com esse Senhor Jesus que nos ama tanto. E a primeira marca que eu quero compartilhar com os irmãos é a marca da mudança. A marca da mudança dentro do coração de um homem que intensamente perseguia a igreja do Senhor Jesus, uma mudança radical que produziu na vida de Paulo a certeza de que Cristo o conduziria à vida eterna. Paulo ele era um homem que sentia prazer em colocar aqueles que acreditassem em Jesus na cadeia. A palavra do texto que nós lemos diz que ele tinha autorização das sinagogas da região por onde ele passava, para que levasse aqueles que acreditavam em Cristo, presos até Jerusalém. E quando nós lemos lá em Atos, no capítulo 9, 1 e 2, a palavra de Deus diz que, enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus, e ele foi falar com o grande sacerdote, pedindo essa carta de autorização, para que ele pudesse perseguir a igreja do Senhor Jesus. E aí nós começamos a enxergar, com esse encontro do Senhor Jesus com Paulo, mudanças radicais dentro da vida desse homem. E desde que Paulo se encontrou com o Senhor Jesus,
a vida dele não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma porque a presença do Senhor Jesus dentro do nosso coração, ela provoca transformação. Começa a transformar sentimentos que talvez estejam incomodando o nosso coração por incertezas, inseguranças. E à medida que nós conhecemos esse Senhor Jesus, essas mudanças começam a acontecer. Hoje, quando nós testemunhamos aqui os batizandos, as pessoas que estavam aqui para se batizar, a gente sempre ouvia falar a respeito de mudança, a respeito do impacto que esse encontro com o Senhor Jesus traz na vida das pessoas, essa mudança que talvez um dia você experimentou. E é uma mudança que o Senhor deseja que todos os homens e mulheres, todas as pessoas experimentem através desse encontro com o Senhor Jesus. Porque essa marca que Cristo deixa, ela traz mudança dentro do nosso coração. Esse homem que perseguia a igreja, lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavras desse mesmo homem perseguidor da igreja. E eu queria trazer você a refletir um pouquinho, e que talvez você se colocasse no lugar de Paulo nessa situação, e eu queria que você tentasse imaginar o sentimento que estaria passando dentro do coração desse homem de Deus, desse homem que estava tendo naquele momento esse encontro com o Senhor Jesus. Ele era religioso, ele era intenso, e ele buscava fazer a vontade de Deus. Quando ele perseguia os cristãos, ele acreditava que aquela atitude que ele estava tendo era a atitude correta. E de repente, naquele caminho, naquela estrada, Cristo aparece para ele. E de repente começa a mudar tudo aquilo que ele acreditava dentro do coração dele. E se nós continuarmos a ler o livro de Atos, nós vamos ver Deus colocando o discipulador perto de Paulo, ajudando ele a entender, ajudando ele a compreender o plano que Deus estava revelando a ele. Ele teve como companheiro ali, ele andou por diversas vezes com Timóteo, ele andou com Barnabé, nas viagens missionárias, e esse tempo todo de preparo ali com Barnabé, com Ananias, com as pessoas que Deus estava trazendo ali para perto dele, começou a fazer uma diferença muito grande dentro do coração de Paulo, porque Deus estava preparando ele para a obra que o Senhor tinha. Um dos textos que lemos, a palavra de Deus diz: eu o escolhi como instrumento para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel, e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quero dizer uma coisa para você nessa manhã, que o Senhor Jesus, quando Ele se encontra com cada um de nós, Ele deixa uma marca da mudança dentro do nosso coração. Mas Ele é um Deus que tem um projeto, um propósito, um plano abençoador para a minha vida e para a tua vida, para a vida das pessoas que o Senhor traz para perto de nós. Você consegue se colocar no lugar daquele povo de Deus que estava vivendo aquela época? De repente eles estão fugindo de onde eles estão, por causa da perseguição que havia, por causa do motivo deles crerem no nome do Senhor Jesus. E de repente eles ouvem falar a respeito de um Saulo, que tinha autorização do governo das sinagogas para prenderem cristãos. E de repente eles precisam se encontrar com esse homem, talvez dentro de uma sinagoga. Os cristãos que viviam naquela época, talvez quando eles olhassem para Saulo, eles só conseguiam ver um assassino, um homem que perseguia os cristãos. Mas Deus, Ele não olha como nós olhamos. Quando Deus olha para a vida do apóstolo Paulo, de Saulo naquela ocasião, Ele começa a enxergar um homem com uma vida transformada, sendo usado como um instrumento poderoso de salvação, anunciando a obra que Cristo veio fazer. Porque é assim que Deus olha. Hoje, quando o Espírito Santo de Deus sonda o teu coração, Ele tem olhado e reconhecido quem você é. E talvez você, quando olha para você mesmo, você talvez não consiga enxergar
as marcas dessa mudança dentro do teu coração. Você que está aqui nessa manhã talvez já teve um encontro com o Senhor Jesus, um momento em que o seu coração sentiu a presença desse Deus e você entregou o seu caminho, a sua vida diante do Senhor Jesus, mas talvez na sua caminhada, essas marcas começaram a se apagar dentro do teu coração. E quando você realmente olha para a tua vida, essas marcas quase que você não consegue enxergar mais aí dentro da tua vida. Quando você olha para dentro do teu coração hoje, você consegue enxergar a marca da mudança do Senhor dentro do teu coração? Às vezes, quando nós pensamos assim, nós corremos o risco de sentir dentro do coração um sentimento de fracasso espiritual muito grande. Onde quando nós olhamos, nós temos a plena convicção do plano do Senhor e da mudança que o Senhor deseja na nossa vida, só que na caminhada, essas marcas começam a desaparecer. E às vezes um sentimento de fracasso começa a tomar conta do nosso coração. E eu não sinto mais o desejo, talvez, de demonstrar o amor de Deus como eu senti um dia, porque eu não sou capaz. Quero dizer uma coisa para você, que talvez o diabo ele tenha tomado conta da tua mente, plantando mentiras satânicas como essa no teu coração. Porque o mesmo Senhor Jesus que se encontrou com Paulo, com Saulo, é o mesmo que tem se encontrado contigo e que deseja tomar conta do teu coração, da tua vida de uma forma completa. E para usar você da mesma forma como usou Paulo, como um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Porque quando eu me encontro com o Senhor Jesus, não existe mais lugar dentro da minha vida para eu viver simplesmente aquilo que eu quero, a minha própria vontade. Mas o negar-me a mim mesmo começa a fazer parte da minha vida. E aí eu começo a entender que o Senhor Jesus traz pessoas para perto de mim, para que eu possa ser um instrumento de bênção, um instrumento de transformação e um instrumento poderoso usado por Deus em toda e qualquer situação. Essa é a marca que o Senhor Jesus traz. Essa é a marca que um encontro com Jesus traz. Você que está me ouvindo aqui hoje, talvez na internet, talvez há muito tempo você tenha sentido um incômodo muito grande dentro do coração, um vazio que talvez tenha arrasado com os teus sentimentos e com a tua alma. E você tem buscado de diversas formas e maneiras suprir esse sentimento, talvez de um vazio dentro do coração. Talvez você é uma pessoa que tem buscado suprir isso dentro do teu trabalho, trabalhado de uma forma intensa, hora após hora. Porque o desejo do teu coração é simplesmente uma busca por paz. E a palavra que Deus ele começa a falar conosco nessa manhã, é que talvez hoje é o teu caminho de Damasco, para que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus, ao ponto de entregar ao trono de Deus todas as coisas que têm tirado o teu sono e as dúvidas que têm vindo sobre o seu coração. E hoje talvez é o dia de um encontro com o Senhor. Talvez Ele trouxe você aqui, ou você está na internet ouvindo essa mensagem, justamente para perceber que para que você experimente aquilo que Deus tem, a sua vida precisa ser transformada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Romanos 3:23, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João 3:16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses são textos que mostram que eu e você, nós temos a necessidade de um encontro com o Senhor Jesus, para que a nossa vida, o nosso caráter, ele seja transformado. Por mais que o desejo do nosso coração, às vezes, nessa busca por preenchimento desse vazio, ele caminhe por diversos terrenos, nós só vamos encontrar diante do próprio Senhor Jesus. Eu tenho tido contato com pessoas da época em que eu trabalhava na TV Bandeirantes, homens que trabalham demais,
que buscam demais, que gostam de ganhar dinheiro. E uma coisa que toda oportunidade eu tenho de dizer para eles é que não adianta a gente correr atrás de vazios, se o nosso coração não tiver um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Marcos capítulo 8, versículos 36 e 37 diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Nada nós podemos fazer, a não ser reconhecer o tremendo amor de Cristo Jesus por nossas vidas, dentro do nosso coração. Talvez você deseje tanto ter sucesso dentro do teu coração e na tua vida, e você pode até conseguir alcançar esse sucesso, talvez profissional, mas isso vai trazer uma alegria passageira. A proposta do Senhor Jesus era uma realização plena, eterna, e que traz frutos para toda a vida. A sua vida precisa ser transformada, para que você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Tudo aquilo que Deus tem. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu olho essa história de Paulo, eu começo a observar que Jesus ele não curou apenas Paulo de uma forma física, mas a maior cura que aconteceu na vida de Paulo foi a cura da cegueira espiritual. Porque isso trouxe um entendimento de nós reconhecermos quem é esse Jesus e a obra que esse Cristo fez na cruz do Calvário para salvar a minha e a tua vida e através disso provocar uma grande mudança na nossa história. Quando olhamos para a vida de Paulo, a gente vê que ele era perseguidor, ele era um homem que maltratava, que às vezes matava, consentia com a morte, e de repente ele se torna o grande instrumento de Deus anunciando que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário poderia trazer salvação à vida daqueles que creem. É essa mudança, é esse tipo de mudança que o Espírito Santo de Deus traz dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E quando eu começo a olhar para essa história de Paulo, eu consigo enxergar uma segunda marca na vida dele, que era a marca da obediência. A marca da obediência, porque esse verdadeiro encontro com Jesus deixou essa marca. A marca do negar-se a si mesmo. Onde ele chega a dizer lá em Filipenses que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando você começa a estudar e a ler a história de Paulo na palavra de Deus, a gente consegue observar que Paulo era um homem que obedecia à presença de Deus. Ele atendeu o chamado, a voz do Senhor Jesus, que tinha um projeto específico para ele, dizendo que ele seria um instrumento para anunciar salvação aos gentios. E ele começa a se preparar para aquilo. Enquanto eu estava estudando esse sermão, o Senhor trouxe ao meu coração o momento do meu chamado ao Senhor. Eu morava no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, já havia conhecido a Jesus. E de repente um sentimento, Deus começou a trazer dentro do meu coração um sentimento de insatisfação espiritual, assim, sabe? Com o sentimento, assim, de que eu poderia fazer algo mais. E eu lembro que eu compartilhei isso com o discipulador, com a pessoa que havia me evangelizado, que andava comigo naquela época. E ele, sabiamente guiado pelo Espírito Santo de Deus, disse: olha, Renato, você tem que observar, tomar um pouco de cuidado, porque eu estou entendendo aí que Deus talvez esteja te chamando para o ministério. E naquela época eu nem imaginava o que ia ser chamado para o ministério. Mas uma coisa ele me orientou e ele fez comigo. Nós começamos a orar para que o Espírito Santo de Deus confirmasse isso dentro do meu coração. Até que Deus foi usando pessoas, pastores, homens e mulheres de Deus. E eu entendi que Deus tinha um projeto, um propósito para a minha vida. Irmãos, você que hoje lidera uma célula, você que é líder dentro dessa igreja, você que tem andado com pessoas, abençoado pessoas, se encontrando com pessoas, ajudando pessoas a crescerem no conhecimento, ensinando-as, tudo aquilo que o Senhor tem trazido. Nós precisamos ter essa sensibilidade de nos colocarmos diante do Senhor, com o coração sensível à voz desse Espírito Santo, para que a gente possa
entender os momentos e as oportunidades pelas quais Deus está nos chamando. O apóstolo Paulo era um homem que estava na linha de frente de missões, de evangelismo, anunciando salvação às pessoas. Mas existia uma rede de servos, de homens e mulheres de Deus por trás de tudo aquilo que ele fazia. E quando nós olhamos para dentro da igreja, é assim que acontece também. Tem alguns que estão na linha de frente, tem outros que estão na retaguarda, através da oração, do sustento, mas todos com o coração voltado de uma forma obediente àquilo a qual Deus está chamando. Aí no passaporte bebê que você recebeu, você tem aí informações sobre homens e mulheres de Deus, que num ato de obediência, eles entenderam o projeto de Deus para a vida deles, e pessoas que têm dado suas vidas para anunciar esse mesmo evangelho que o apóstolo Paulo gastou a sua vida fazendo. E quando nós olhamos lá em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, nós temos ali a grande comissão, onde o texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um trecho com as palavras do próprio Senhor Jesus. Um texto em que Mateus começa a mostrar que nós sim fazemos missões lá dentro da nossa casa, a começar com a nossa família, no condomínio em que nós moramos, na cidade em que nós estamos, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Mas nós não fazemos isso simplesmente para cumprirmos algo determinado, mas é porque isso é projeto e sonho do coração de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo a ordem do Senhor Jesus de fazermos discípulos, onde nós começamos a enxergar pessoas com vidas marcadas pela presença, pelo encontro com o Senhor Jesus, e ensinar essas pessoas a serem sensíveis à voz do Senhor e a atender um chamado de obediência para a nossa vida. Não existe como nós temos na nossa caminhada cristã, se nós não estivermos dentro do nosso coração a marca da obediência. O que o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração? Quando você ouve a frase: pois o para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, isso soa diferente aí no mais profundo da tua alma? Quero dizer uma coisa para você que me ouve. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, isso não é reflexo de uma vida sem luta e sem batalha, mas é reflexo de uma vida dedicada ao Senhor, buscando a presença eterna desse Deus para dentro do nosso coração e para dentro da nossa alma. O apóstolo Paulo, ele foi açoitado, a palavra de Deus diz 5 vezes, com uma quarentena de açoites, menos uma. A palavra de Deus fala que ele sofreu naufrágio, lá em Mileto, Atos 28 diz isso. A palavra do Senhor diz que por diversas vezes ele foi preso, por anunciar o nome do Senhor Jesus, e vários dos seus escritos foram feitos de dentro da cadeia. A palavra de Deus diz que ele foi apedrejado em Antioquia e dado como morto. Mas uma coisa, esse homem que sofreu tanto por causa do Evangelho, ele experimentou dentro do coração dele a certeza da eternidade, que só um encontro verdadeiro com Cristo Jesus pode dar. E eu quero dizer para você nessa manhã, que você foi chamado por Deus para experimentar, para poder participar dessa vida de entrega com o Senhor Jesus. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. Que a sua vida possa refletir a marca da mudança, a marca da obediência, a marca da entrega total, para que você, talvez mesmo em meio a lutas, possa experimentar os milagres que Deus tem preparado para a sua vida e a transformação radical da tua casa
e a marca do Senhor Jesus sendo espalhada por onde a planta do teu pé pisar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Você pode abrir seu passaporte na página 21. Página 21. Abra seu passaporte. É momento de decisão, momento de resposta à palavra do Senhor. Tem 3 decisões que foram colocadas aí como carimbo. Carimbo de uma decisão tomada junto com o Senhor. O desafio de nós estarmos envolvidos com a obra missionária é para todos. Você já aceitou esse desafio? Você está recebendo um material precioso nas suas mãos. Pessoas que estão servindo ao Senhor porque responderam e disseram: Deus tem um plano na minha vida. E eles fizeram isso porque creem que a igreja do Senhor Jesus vai responder positivamente a esse desafio e vai dizer: missão é para todos. É por isso que eu contribuo para missões, por isso que eu oro por missionários, por isso que eu telefono, mando e-mail para eles em aniversário. Durante um momento, quando orando por eles, o Senhor coloca um texto no meu coração. Você já entendeu isso, que missões é para todo o povo de Deus? Quem sabe esse seja o grande desafio que Deus está colocando diante de vocês, né, de você nessa manhã. Eu vou assumir isso. Eu vou usar essa revista para começar a orar por missionários. Eu vou entrar em contato com o conselho missionário da minha igreja, pegar mais informações desses missionários. Eu vou ler as informações que nós temos, vou entrar em contato com eles e pedir a carta de oração que eles preparam. Quem sabe você vai ser aquele que vai levar a sua célula a ser mobilizada para começar a orar e adotar um missionário. Sua família precisa adotar um missionário. Sua família tem um missionário? Que você coloca a foto na geladeira, que você reúne com seus filhos e ora por esses missionários. Quem sabe você, além de orar, vai começar a contribuir. Quem sabe você vai continuar contribuindo para o sustento desse missionário. Nós temos muitas famílias na nossa igreja que entregam aqui suas ofertas e elas são repassadas imediatamente na segunda-feira para o missionário. Quem sabe sua célula ainda não tem um missionário, não tem uma pessoa que seja um mobilizador de missões. Converse com o seu líder. O nosso projeto é que todas as células da nossa igreja tenham um mobilizador de missões, uma mulher, um homem, alguém que vai cutucar aquela célula regularmente, com informações, levando aquele povo a orar e se envolver com missões. Quem sabe o seu desafio vai além disso. O seu desafio é dizer: Deus, eu estou entendendo que o Senhor quer que a minha foto um dia desses apareça aqui nessa revista. Sabe, Deus, eu sou membro de igreja, eu tenho trabalhado, servido, mas eu estou entendendo que o Senhor está me separando dentre o teu povo, para ser um daqueles que sairão da sua cidade, do seu estado, do seu país até, quem sabe. Deus, o Senhor tem aquecido o meu coração e hoje é o dia de você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sou um missionário, eu aceito esse chamado. Aí você fica sentado dizendo: eu não sinto isso não. Tá ótimo. Você vai responder um desafio que tem a ver com a Copa. Aqui na frente nós temos pacotinhos com 5 folhetos, a jogada perfeita. Deus não te chamou para ir lá para o norte da África. Deus não te chamou para ir para a Itália, como o pastor Caio. Deus não te chamou para ir para o Chile. A palavra de Deus me dá autoridade para dizer: Deus te chamou para ser missionário lá naquele condomínio onde você mora, para ser missionário onde você estuda, lá na faculdade, lá naquela escola. A ideia é você levar, se você aceita esse desafio, um pacotinho desse. Você vai orar por 5 pessoas essa semana e você vai entregar esse folhetinho que está relacionado com a Copa para essa pessoa, dizendo: você está pensando na Copa, né? Mas eu queria que você pensasse em alguma outra coisa que pode mudar a história da sua vida.
O Brasil ganhar a Copa não vai mudar a história do Brasil, vai? Mas se aceitar Jesus pode mudar a história daquela pessoa. E quem sabe você está aqui e você entendeu hoje, ouvindo os testemunhos, a mensagem, que você precisa aceitar Jesus. Pode abaixar a sua cabeça. Se você está entendendo que precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidar você a repetir uma oração muito simples agora. Senhor Jesus, diga isso. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. Toma minha vida em tuas mãos e escreve uma nova história na minha vida. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão com esse gesto dizendo: pastor, eu tomei uma decisão hoje ao lado de Jesus. Mais alguém? Levante a sua mão. Graças a Deus. Já vi aquela ali. Mais alguém? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar Nada Além do Sangue de Jesus. Eu queria convidar você que aceitou Jesus como Salvador, que levantou sua mão. Nós temos pessoas que querem orar por você, querem abençoar a sua vida nesse culto ainda. Saia do seu lugar. Você que levantou a mão, por favor, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Venha até aqui e nós vamos orar pela sua vida, pedindo a bênção de Deus sobre você. Isso, pode vir. Saia do seu lugar, pode vir até aqui. Enquanto nós cantamos, vamos lá, vamos cantar. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara. Preciso de conselheiros, por favor, nos ajudem. Temos pessoas ali. Rapidinho. Onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Conselheiros homens, por favor, nos ajudem ali. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma vez. E agora o meu desafio é: Deus falou com você. Você vai assumir um compromisso hoje com Deus de pegar um pacotinho desse, com 5 folhetos. Você vai orar com 5 pessoas essa semana e você vai entregar esses 5 folhetos em oração. Saia do seu lugar, venha até aqui, pegue um pacotinho e volte para o seu lugar. Enquanto nós cantamos, pode vir e pegar um pacotinho para você. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados.
Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Você vai orar por essas pessoas que vão receber esse folheto durante essa semana. Peça que Deus esteja preparando uma conversa, que Deus esteja abrindo o coração e que ao ler essas devocionais, essas pessoas sejam tocadas pelo Senhor. Feche seus olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor. Deus, te agradecemos por esses que vêm à frente dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Confirma, Senhor, nos seus corações esta decisão tão importante, decisão que mudou a história da minha vida, mudou a história de tantos que nós ouvimos hoje, e mudou para melhor, Senhor. Não apenas dando certeza de vida eterna contigo, mas certeza de que o Senhor está conosco o tempo todo. Abençoa o Senhor, abençoa esses irmãos e irmãs que pegaram esses folhetos. O Senhor conhece as pessoas que nós queremos que recebam esses folhetos. Ó Deus amado, nós te pedimos que o Senhor já esteja trabalhando agora no coração delas, tirando todo o impedimento que o inimigo tem colocado na sua mente, quebrantando aquele coração para que sinta a necessidade de conhecer ao Senhor. Ó Deus, nos dê alegria de falar para eles do teu amor e como o Senhor nos ama e como o Senhor mudou a nossa vida. Abençoa cada um desses folhetos, Senhor, para que eles sejam instrumentos de salvação. Ah, Deus, nós oramos assim e pedimos que o Senhor nos leve com a tua bênção. Pedimos que o amor do Senhor, a graça de Jesus e as consolações e a direção do teu Santo Espírito estejam sempre conosco e com o teu povo para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Vocês que aceitaram Jesus, por favor, se encaminhem aqui para a sala de aconselhamento. Queremos conversar um pouquinho com você. Dê um abraço da pessoa que está do seu lado enquanto nós cantamos. E diga: Deus te abençoe. Deus te sustente nessa que nos traz restauração, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E é por isso que eu posso declarar: eu sou livre, eu sou livre, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre no Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém.